caso prático, eu sei que aqui vocês querem debater caso prático. Para quem está aqui no Instagram, eu vou só mostrar para vocês o caso, ó. Vou colocar aqui, vocês estão vendo, né, aqui. Como é que fica aqui o caso prático? Ó, o seu João ele era casado com a dona Maria em comunhão parcial de bens. Eles tiveram, né, 2 filhos, a Ana e o Alberto. Durante o casamento, o seu João ele recebeu uma herança do pai dele, uma casa que vale 600 mil reais. Durante o casamento, eles compraram 2 carros, um Civic e um Creta aí, que valem cada um deles 100 mil reais, e uma outra casa que vale 1 milhão de reais. Vocês viram que eles eram casados em comunhão parcial de bens, né? Eles não se divorciaram no papel, mas há um ano seu João foi morar com a Bruna, né? Compraram aí um apartamento de 500 mil reais. Seu João falece, e agora? E agora eu te pergunto, gente, seu João falece e agora? Você faz o quê aí na prática? O que você ia fazer nesse caso aqui em específico? Primeira coisa que eu quero que você entenda é que o cliente sentou aí na sua frente, você não pode esquecer de perguntar regime de bens, se ele era divorciado no papel, se existia uma companheira e os bens que foram comprados ali durante a constância da união e também a época de aquisição, até para você definir o lapso temporal de quem que vai ficar com cada bem específico. Por que isso é tão importante? Quando a gente vai aqui, né, do que fazer primeiro, a gente tem que separar o que é do casamento, né, e partilhar, e depois, né, o que sobrar vai ser partilhado aí entre os herdeiros e a próxima companheira. Então, eu preciso, antes de qualquer coisa, definir o que foi adquirido na constância do primeiro casamento. Então, qual que era o regime de bens desse casamento, a data de aquisição, para saber o que era bem comum, o que era bem particular lá dentro, porque aí eu vou ter que ir lá nas regras do divórcio, né, de regime de bens, para fazer a partilha. Pronto, separei o que era desse primeiro cônjuge, o que sobrou aqui para o seu João, aí eu vou para o inventário para ver o que vai ser partilhado lá no inventário. E eu trouxe aqui na tela para vocês, né, a partilha do casamento. Quando a gente vai fazer a partilha do casamento, eu sugiro, vocês estão vendo esse desenho aqui na tela, da dona Maria e do seu João? Eu sugiro que você pegue uma folha em branco, ó, pegar uma folha em branco aqui, e você vai escrever Dona Maria, seu João, no seu caso específico. Anote, gente. É uma dica muito simples, boba, né? Como se diz, tosca, mas faz total diferença. Eu já vi muito advogado errando as coisas porque acaba que se perde, né? Na data de aquisição, isso bem é comum, é particular. Então, escreve, pega o papel em branco, escreve, divide no meio, né? O primeiro casamento, João, Maria, e aí você vai separar primeiro. Bem comum, bem particular. Quem é meu aluno, familiariza, né? Meu treinamento completo de inventários ou partilha perfeita, sabe que nas aulas de partilha, né? Porque eu faço tudo separado. Tem as aulas de partilha com meação, mostra minuta, caso prático, depois em outra aula sem meação, depois em outra aula inventário cumulativo, para você ter bem claro a diferença quando é um e outro. Mas aqui, e lá eu mostro isso na prática, né? Como é que eu faço. Mas aqui, eu quero que vocês separem aí, né, no papel, e é exatamente como tá aqui na tela para vocês, ó. Eu deixo separadinho, né, um de um lado e outro de outro. Opa! E aí aqui, a dona Maria, ela vai ter direito, né? Eu coloquei aqui para facilitar a conta, porque eu não sou formada em matemática, né, gente? A gente tem uma certa dificuldade em entender conta. Então, lá em cima, vocês tinham visto, né, lá, o seu João ele era casado com a dona Maria em comunhão parcial de bens, tiveram 2 filhos. Durante o casamento, seu João recebeu uma herança do pai, né, uma casa que vale 600 mil, e também eles compraram 2 carros, um Civic e um Creta, que cada um vale 100 mil, e uma casa que vale 1 milhão de reais. É muito importante aqui, na hora de fazer a partilha, você vê que a dona Maria vai ficar com um carro que vale 100 mil reais, e o João fica com um carro, outro 100 mil reais. Ela fica com metade da casa de 500 mil reais e o seu João com metade da casa de 500 mil reais. E por que o apartamento de 600 mil reais está só aqui do lado do seu João? Por que a dona Maria não ficou com metade desse apartamento? Exatamente porque era um bem particular do seu João. E você não pode confundir regra do divórcio com do inventário. Aqui no divórcio, né, o que era bem particular do seu João era só dele. Dona Maria não pega pitaco lá, não. Era bem só dele. Então, na partilha do casamento, Dona Maria fica com isso daqui, seu João fica com isso daqui. Então, na hora de preencher a minuta lá do inventário, você vai colocar a meação da Dona Maria no quê? No metade do Creta, aliás, o Creta de 100 mil reais e metade da casa de 500 mil reais. Onde que você busca essa informação?
Regime de bens é parcial de bens. Se eles compraram durante o casamento, significa que foi uma aquisição onerosa. E aí a gente vai lá no 659, 1660 do Código Civil, que fala o que é bem comum, o que é bem particular. Então, aqui é bem comum, ela tem direito à metade. Sobre esses bens, não incide imposto. Então, você tem que ficar atento também na hora de fazer a declaração, tá? Não incide imposto sobre a metade desses bens. Por quê? Porque é a meação da Dona Maria.